Certo, vamos destrinchar isso. Muita gente costuma pensar na democracia só como um conceito filosófico bonito, sabe? Uhum, algo abstrato. Exato, algo que fica lá no debate das ideias. Mas, na prática, a coisa funciona como um manual de regras extremamente específico. Um manual bem rigoroso, por sinal. Pois é. E o mergulho de hoje é justamente para explorar as engrenagens invisíveis dessa democracia brasileira, focando nos direitos políticos. A ideia é entender desde quem tem o direito de apertar os botões da urna até quem pode ter a foto estampada lá na tela. E esse é o ponto de partida ideal. Porque os direitos políticos não são só declarações de intenções. Eles são ferramentas reais de exercício dessa soberania popular. Ferramentas práticas mesmo, né? Com certeza. Na teoria, eles são direitos fundamentais de primeira dimensão. Mas o que é interessante notar é que eles exigem uma postura muito ativa do Estado. Uma dimensão positiva, certo? Isso. Não basta o Estado cruzar os braços. Para a democracia acontecer, é preciso mobilizar toda uma logística gigantesca, gastar recursos, organizar urnas. E a premissa central de tudo isso se divide em duas capacidades básicas. A de escolher e a de ser escolhido. Exatamente. A capacidade eleitoral ativa, que é o poder de ir lá e votar, e a passiva, que é o direito de se candidatar. E puxando logo para esse ato mais básico, o momento do voto, a gente vê que o pessoal costuma misturar muito três palavras, achando que é tudo sinônimo: sufrágio, voto e escrutínio. Nossa, é uma confusão clássica. Mas a diferença é bem clínica. O sufrágio é o direito de participar. Hoje, no Brasil, ele é universal, o que é uma vitória imensa em relação a modelos antigos, tipo o voto censitário, que dependia de renda. Claro, o direito amplo. Sim, já o voto é o instrumento, o ato em si, a materialização desse direito. E o escrutínio? O escrutínio é simplesmente o modo como se conta isso, que no nosso sistema atual é secreto. E o que é fascinante aqui é que essas regras são tão vitais que a Constituição decidiu blindar tudo isso. Colocando como cláusulas pétreas. Exato. O sufrágio universal e o voto direto, secreto e periódico são intocáveis. Não dá para uma maioria temporária chegar lá e simplesmente mudar as regras do jogo. E, listando as características do voto, é bem interessante ver o nível de detalhe. São várias, né? Várias. O voto é direto, secreto, universal, periódico, igual aquela ideia de um homem, um voto, é livre e, um ponto super importante, personalíssimo. Uhum. Nada de mandar um procurador votar no lugar de alguém. Imagina a confusão. Tem que ser a própria pessoa lá, na urna. Mas aí entra a questão: quem pode e quem deve fazer isso? A lei meio que cria uma linha do tempo da vida civil. Uma escadinha de responsabilidade. Isso. Por exemplo, para quem tem menos de 16 anos, é absolutamente proibido, não tem conversa. A lei entende que ainda não há maturidade política para essa decisão. Mas aí aos 16 e 17 vira facultativo, o pessoal vai se quiser. E a partir dos 18 anos a coisa fica séria, vira obrigatório. Obrigatório dos 18 até os 69 anos. E depois dos 70 volta a ser facultativo, assim como para os analfabetos, independentemente da idade. Perfeito. É uma modulação bem pensada. Só que além dessas idades, o sistema também cria a figura dos inalistáveis. Quem está totalmente de fora, né? Isso, pessoas que não podem tirar o título de eleitor de jeito nenhum. Os estrangeiros são o caso clássico, com aquela rara exceção do português equiparado. E tem um caso prático super comum. Imagina um cenário com o João, acabou de fazer 18 anos. A idade do alistamento obrigatório. Exato. Mas o João está no serviço militar obrigatório, vivendo lá a rotina do quartel. Aos conscritos. É um ótimo exemplo. Enquanto ele veste a farda lá, prestando esse serviço inicial, ele não pode tirar o título de eleitor. De jeito nenhum. A ideia é afastar a pressão política partidária de dentro do quartel sobre esses jovens recém-chegados que estão sob uma hierarquia muito rígida. Então, o que tudo isso significa para quem quer sair da posição de apenas apertar o botão e passar a ser o rosto na tela? Aí a gente muda para a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. E as regras do jogo ficam bem mais pesadas. Quais são as condições básicas logo de cara? Bom, primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, o alistamento eleitoral, claro. E quarto, domicílio eleitoral na região onde a pessoa quer disputar.
Faz sentido. Tem que ter vínculo com o lugar. E o quinto, que é fundamental no Brasil, filiação partidária. Não existe candidatura avulsa por aqui. Tem que estar em um partido. E aí a gente volta para a escadaria da idade. Só que agora, para ser candidato, os degraus são outros. São bem específicos por cargo. Para tentar ser vereador, 18 anos já basta. Mas para deputado estadual, federal, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, pula para 21 anos. Já exige um pouco mais de bagagem. Sim, e para ser governador e vice, 30 anos. E a cadeira máxima, presidente, vice, senador, exige 35 anos. E tem um detalhe crucial aí que faz toda a diferença no planejamento de qualquer campanha. Qual seria? Essas idades mínimas não precisam ser comprovadas no dia em que a pessoa vai lá registrar a candidatura. A comprovação é só na data da posse. Olha só. Então, alguém pode fazer a campanha inteira com 34 anos para a presidência e se fizer 35 um dia antes da posse, tá tudo certo. Tudo certo. Isso mostra o nível de precisão matemática do sistema eleitoral brasileiro. Fantástico. Mas assim como tem as regras para entrar em campo, tem os cartões vermelhos. As temidas inelegibilidades. Exatamente. Começando pela inelegibilidade absoluta. Quem está totalmente fora do jogo de ser votado. Basicamente os inalistáveis, que a gente já mencionou, e os analfabetos. E aqui tem uma ironia jurídica enorme, né? O analfabeto pode votar, o voto é facultativo para ele, ou seja, ele tem o poder de escolha. Mas o sistema não permite que ele seja o escolhido. A lei presume que o exercício de um mandato exige domínio de leitura para lidar com leis, orçamentos e coisas do tipo. É uma dicotomia bem forte. E aí a gente entra nas inelegibilidades relativas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, sem dúvida. Porque essas afetam quem já está jogando o jogo, quem já está no poder. Vamos falar da regra da reeleição. É a mais famosa. Chefes do executivo, prefeitos, governadores, presidente só podem ser reeleitos para um único período subsequente. Trazendo um exemplo prático, digamos que outro João seja prefeito. Ele ganha a eleição para governar de 2021 até 2024. Aí ele vai muito bem e é reeleito até 2028. Certo. Em 2028, acabou. Ele está fora da disputa para aquele mesmo cargo na sequência. Exatamente. Não pode engatar um terceiro mandato seguido. Mas em 2032, depois desse intervalo, ele pode tentar de novo. A ideia é forçar a renovação. E aí tem uma outra regra que é fascinante, que é a inelegibilidade reflexa, o famoso fator família. Projetada para evitar aquelas dinastias regionais, as antigas oligarquias. Sim. Vamos pegar o caso de uma governadora. A governadora Maria, do estado de São Paulo. Certo. Ela tem o comando do estado inteiro. Isso. O marido dela, de repente, resolve se candidatar a deputado estadual, lá mesmo em São Paulo. Ele pode. Não pode, o sistema bloqueia, porque a influência da máquina estatal na mão da esposa dele desequilibraria totalmente a disputa, a não ser que ele já tivesse um mandato anterior e estivesse só tentando a reeleição. Mas se ele quisesse cruzar a fronteira e tentar ser deputado no Rio de Janeiro, aí poderia. Aí poderia, porque foge do território de jurisdição dela. Onde ela manda, a família não pode entrar como novata. Genial. Outro ponto é a desincompatibilização. Aquela obrigação de renunciar 6 meses antes do pleito se quiser disputar um cargo diferente. É irrevogável. Não dá para ficar sentado na cadeira de governador fazendo campanha para o Senado, usando a estrutura do palácio. E tem também os militares, que tem uma regra muito própria atrelada ao tempo de serviço. Sim, é bem curioso. Se o militar da ativa tem menos de 10 anos de serviço e quer se candidatar, ele tem que se afastar definitivamente. E se tiver mais de 10 anos? Aí ele passa para inatividade se for eleito. É uma separação bem clara entre a vida civil e militar. E, claro, não podemos esquecer da ficha limpa. A Lei Complementar 64 de 90. Isso. Um escudo para proteger a moralidade das eleições, barrando quem tem condenações graves em órgãos colegiados. É um sistema bem amarrado. E se conectarmos isso a uma imagem mais ampla, a gente chega no pesadelo de qualquer político, a perda e a suspensão dos direitos políticos, o artigo 15. Esse artigo carrega um peso histórico enorme.
O Brasil tem um passado de regimes autoritários, onde a cassação arbitrária de direitos era usada para calar a oposição. Tiravam os direitos na canetada. Na canetada. Por isso, a Constituição atual proíbe absolutamente a cassação. Só existem duas saídas legais e através do devido processo: perda ou suspensão. E qual seria o limite entre uma e outra? Como a gente diferencia? A perda definitiva, claro, pode ser revertida por uma nova aquisição, mas ela rompe o vínculo. Acontece, por exemplo, no cancelamento da naturalização ou na recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta, aquela escusa de consciência. Quando a pessoa se recusa a cumprir tanto a obrigação principal quanto a alternativa, né? Não é temporária. É um hiato. Tipo o caso de condenação criminal transitada em julgado. Perfeito. Enquanto durarem os efeitos daquela condenação, os direitos ficam suspensos. Outros casos são a incapacidade civil absoluta e as condenações por improbidade administrativa. Acabou o prazo, os direitos voltam automaticamente. É imediato. Agora, a gente falou muito sobre representantes, eleger pessoas, mas a democracia não é feita só de quem senta na cadeira. Tem o poder direto nas mãos da população. A democracia direta. Os instrumentos para isso são lindíssimos. O plebiscito e o referendo, por exemplo. Muita gente confunde os dois, mas a diferença principal é basicamente o relógio, né? O fator tempo. Puramente o tempo. O plebiscito vem antes da lei. A população decide o rumo para depois os políticos trabalharem naquilo. O grande marco foi o de 93. Quando o eleitorado teve que escolher entre república e monarquia e entre presidencialismo e parlamentarismo. Uma decisão fundacional. Já o referendo acontece depois. A lei está pronta, foi debatida, e a população diz se aprova ou não. Como em 2005. O referendo sobre a proibição do comércio de armas. A lei já existia, mas aquele artigo específico precisava do aval das urnas, e a população rejeitou. E além de ser consultada, a população também pode ser autora da ideia, com a iniciativa popular. Mas, nossa, a matemática para isso acontecer é impressionante. É quase uma engenharia social. Para apresentar uma lei, precisa da assinatura de 1% do eleitorado nacional inteiro. E não pode ser tudo de um lugar só. Não. Tem que estar espalhado por pelo menos 5 estados e com não menos que 0,3% dos eleitores em cada um desses estados. Mostra que a ideia tem capilaridade mesmo. E para fechar essa engrenagem de poder, a gente precisa falar dos veículos que transportam essas ideias, os partidos políticos. O artigo 17. Tem liberdade de criação, claro, mas com regras estritas para proteger o país. A primeira é o caráter obrigatoriamente nacional do partido. Nada de criar um partido que só existe em um estado do Nordeste ou só no Sul, por exemplo. Exatamente para evitar separatismos. E a segunda, que é inegociável, é a proibição absoluta de receber dinheiro de governos estrangeiros. Blindagem total da soberania. Tem que ser financiado aqui dentro. Bom, amarrando tudo isso, fica muito claro que esse conjunto de normas, da idade exata para ser senadora, até essa barreira contra a família da governadora Maria, não é só burocracia. Não, de forma alguma. É um ecossistema inteirinho projetado para equilibrar o poder, forçar uma renovação com o limite de reeleição e proteger a vontade do eleitor de pressões externas. E conhecer essas regras não é só para quem vai fazer prova de concurso. É a cartilha de sobrevivência para entender como o Estado democrático funciona e como agir dentro dele. Isso levanta uma questão importante, algo para a gente pensar com bastante calma. Qual seria? Todo esse sistema atual blinda a democracia usando barreiras físicas e de tempo. Idades mínimas rígidas, meses contados para renunciar, fronteiras geográficas limitando onde o marido da governadora pode concorrer. Regras do mundo físico. Exato. Regras pensadas na década de 80. Mas hoje a gente vive num mundo digital. A influência de uma liderança, de um grupo organizado, cruza a fronteira de todos os estados do país em milissegundos. Verdade. A maturidade política e a mobilização acontecem em ritmos totalmente diferentes das velhas campanhas de rua. É um novo cenário. Então, fica a reflexão. Será que essas engrenagens físicas e cronológicas, desenhadas lá atrás,
vão conseguir continuar protegendo a essência da nossa democracia contra essas novas formas super rápidas e invisíveis de concentração de poder no futuro? É um baita desafio institucional. Fica aí o questionamento para quem acompanha a gente mergulhar nessas águas profundas do direito. Até a próxima!